Salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Navegue Comigo. Eu sou Marina Munhoz e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre o que é veganismo. É isso mesmo, ao longo desses últimos 2 anos que eu estou em transição para o veganismo. É uma das perguntas mais recorrentes, que o pessoal faz. E aí eu fui ler um pouco, mais sobre o assunto, sobre o veganismo, se é uma filosofia, se é uma dieta, se é um estilo de vida, enfim. Fiz um compilado de tudo, acabou criando um texto um pouquinho grande. Eu falei, bom, em vez de eu fazer uma postagem desse texto, eu vou fazer um vídeo, vou ler esse texto junto com o pessoal. E aí, de repente, a gente já vai trocando uma ideia, eu vou fazendo alguns comentários aí. Se eu esqueci também alguma informação de colocar junto no texto, eu já vou complementando aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta que o pessoal sempre me faz: veganismo é uma dieta? Bom, no vegetarianismo nós podemos dizer que sim. Existem grupos de pessoas que se abstêm de carnes, leites e ovos por questões de estética, regimes para emagrecimento, por exemplo, por questões desportivas, que são os atletas de alta performance, como mostra um documentário chamado Dieta de Gladiadores, por motivos de alergia, restrição alimentar, e também pessoas que estão em transição para o veganismo, começam como ovo-lacto vegetariano, depois lacto, ovo-vegetariano, vegetariano estrito, que foi o meu caso, como eu já expliquei em um dos meus vídeos sobre a transição alimentar. E dentro do veganismo existem também os chamados vegano raiz, que se alimentam de produtos o mais natural possível, integrais, e até fazem uma alimentação crudívora à base de sementes e grãos germinados, oleaginosas e cereais, todos sem cozimento. E também os frugívoros, que se alimentam à base de frutas, o que acaba contribuindo e muito para uma melhora significativa da saúde. Mas a maioria dos veganos são urbanoides, ou seja, vivem na cidade, não se importam em comer produtos veganos industrializados, carne de soja, por exemplo, hambúrguer, etc. Além dos vegetais, frutas, verduras, obviamente. Mas, vamos lá, afinal, o que é veganismo? Veganismo é um estilo de vida? É uma filosofia? Podemos dizer que sim. O veganismo ele tem como essência principal, dentro do possível e do praticável, a não violência com os animais. Isso inclui não consumir nenhum tipo de carne, nem qualquer outro alimento que contenha carne e derivados como ovos e leite. E também não utilizar produtos que são os cosméticos, maquiagens, roupas, sapatos, perfumes, ou apoiar esportes e atividades que exploram animais. Veganismo também é um movimento. Quando você se dá conta que essas mudanças de hábitos do seu dia a dia passam pelas questões, ou melhor dizendo, pelos pilares que compõem a sociedade em que vivemos. E aí, quais são esses pilares? Bom, existem vários, tá? Mas os que eu vou destacar aqui são os principais, que são os pilares socioambiental, político, econômico, cultural, religioso. É isso mesmo. Começando aqui então pelas questões sociais, obviamente na parte alimentar, por exemplo, nós vemos uma grande diferença de classes, onde cerca de 2 bilhões de pessoas hoje passam fome no mundo, enquanto os outros 6 bilhões é extremamente consumista, onde se alimentar é um status, ou seja, tira-se da boca de muitos para saciar o desejo de poucos. Já na questão ambiental, um dos pontos mais importantes dentro desse movimento é nítido cada vez mais para todo mundo, não só veganos, como não veganos também já estão percebendo isso, que o planeta está passando por mudanças climáticas severas. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, existe a questão da devastação do solo, o desmatamento desenfreado que a pecuária e a agricultura animal causam ao meio ambiente. Muita gente não tem ideia
mas são necessários cerca de 13 a 15 mil litros de água e cerca de 8 a 12 quilos de grãos para cada quilo de carne ser produzido. Vocês têm ideia disso, gente? Então isso causa um desequilíbrio ecológico imenso, né? Porque é uma quantidade enorme, né, de recursos naturais utilizados para a produção de carne e alimentos de origem animal, ou seja, sustentabilidade zero, né? O fato é que se toda essa produção de grãos, de milho e soja, que são cultivados para produzir ração animal, fossem transformados em comida para humanos, o problema da fome no planeta, acreditem, seria praticamente resolvido. Isso é bem explicado num documentário chamado Cowspiracy. Agora, quando a gente vai para a questão saúde, a humanidade está cada vez mais doente, mais sedentária. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já classificou as carnes processadas e os embutidos como produtos cancerígenos do tipo 1. Existe um outro documentário também chamado What the Health, que significa o que é a saúde, que pontua muito bem essas questões. Eu vou deixar para vocês depois os links aqui na descrição, tá? O veganismo aponta soluções plausíveis através de um equilíbrio que pode ser feito com uma alimentação mais balanceada à base de vegetais, que além de fazer bem para o corpo, tem custos menores de produção. Praticamente todo tipo de alimentação vegetal, como por exemplo leite e carnes vegetais, que nós já encontramos nos mercados, a indústria alimentícia já tem condições de escalar essa produção. E são ricos também em proteína, cálcio, ferro e tudo que o nosso organismo precisa. Mas, para que isso aconteça, será necessário também uma mudança, uma transformação em mais dois grandes pilares que controlam praticamente tudo o que acontece no nosso planeta, que são eles a política e a economia. Vamos lá, o que acontece na prática é que existe um sistema de politicagem extremamente materialista que visa somente o lucro. E de outro lado, temos pessoas que brigam pelo político A, B, C, D, esperando que ele resolva o problema delas, né? O buraco é bem mais embaixo e elas não se dão conta que o povo, dentro dessa politicagem, é tratado a pão e circo. Ao meu ver, dentro dessa questão no veganismo, não dá para esperar que políticos façam mudanças significativas em favor dos animais. Uma frase que eu sempre falo é a seguinte: os animais não têm políticos de estimação, o que eles têm é pressa de libertação. Porque se vocês não sabem, gente, são mais de 70 bilhões de animais abatidos de forma cruel e dolorosa todos os anos. São praticamente 10 vezes a população da Terra. E isso sem somarmos os animais aquáticos, né? Que se nós somarmos esses animais aquáticos, essa conta passa de trilhões anualmente. Isso também é detalhado num outro documentário que se chama Seaspiracy. É o Seaspiracy, Cowspiracy e What the Health. Se você está aí, de repente, pensando em já fazer uma transição alimentar, fazer essa mudança mesmo para o vegetarianismo ou veganismo, eu aconselho que você assista esses documentários, né, para você entender todo esse contexto aí do que está acontecendo, né, ambientalmente e ecologicamente falando aí no nosso planeta. Um outro pilar também que é muito importante dentro da nossa sociedade é o cultural, né? Porque a gente vê que a exploração de animais no esporte, por exemplo, como rodeios, touradas, corridas, na indústria da moda, da beleza, cosméticos e até na indústria farmacêutica, é a mesma que causa a exploração, o sofrimento e a morte de bilhões de animais todos os anos no mundo. Ou seja, toda essa produção, né, tudo que está envolvendo o entretenimento, a beleza, a moda, os próprios remédios, né, os testes laboratoriais feitos nos animais, estão todos embasados em cima aí do sofrimento dos animais, né? Então existem coisas que podem e devem ser mudadas, né, para melhorar isso também.
Então vamos lá, na parte da educação, que está aí atrelada também à cultura, né? A gente vê que não é nada diferente, porque os nossos hábitos é algo que nós trazemos como herança. Começa cedo na nossa vida, lá na nossa infância, dentro de casa, no nosso convívio familiar e, claro, se amplia nas escolas. Se existissem campanhas de conscientização dentro das escolas, por exemplo, e até mesmo um método de ensino sobre ética animal para as crianças, isso também mudaria, né? Acho que a forma de ver essa educação, essa cultura de como nós tratamos os animais, se passar a ser ensinado dentro das escolas para as crianças, eu acredito que é possível também trazer uma mudança positiva também para a sociedade. E agora também no campo religioso, né, gente? A gente vê que existem bastante divergências. Aqui no Ocidente nós temos uma base judaica cristã ou judaico-cristã, onde as principais datas comemorativas, como por exemplo o Natal, a Sexta-feira Santa e a Páscoa, têm por tradição e crença se alimentar ainda mais da vida de outros seres nessas épocas, né? Porém, quando nós vamos para o campo filosófico espiritualista, nós observamos que nas tradições e crenças orientais existe uma visão um pouco diferenciada nessa questão animal, como no hinduísmo, que tem uma pauta a não violência, no budismo e no espiritismo, por exemplo, em que o animal é visto como um ser que tem uma alma, além de apresentar a ciência, que é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, essa ciência é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia, ou seja, o animal é um ser consciente, é uma consciência em evolução. Mas, apesar da própria ciência já ter admitido essa senciência animal, ainda há um longo caminho a percorrer, pois há milênios os animais vêm sendo explorados no nosso planeta. Em determinada época, os animais foram classificados como seres moventes, assim como já aconteceu com os negros, que foram considerados seres sem almas, também assim como as mulheres. E por aí vai, esse histórico de escravidão que impomos aos outros seres, sendo eles da nossa espécie ou não. Então são questões profundas, que nos fazem repensar em muitas coisas na nossa vida diária. Então é isso, gente. Esse texto que eu fiz foi para fazer aí um compilado, uma abrangência, né, desses pilares aí que estão dentro, né, da sociedade, que nos acompanham no nosso dia a dia. E se você, assim como eu, já está dentro, né, do veganismo, seja pela compaixão animal, pelo meio ambiente, pela saúde, por questões religiosas, culturais, enfim, acredite, além dessa mudança de hábito alimentar, é necessário também uma mudança interna. Nós precisamos começar a pensar fora da casinha, sair da nossa zona de conforto. Porque o que muita gente não percebe é que nós nascemos e vivemos dentro de um sistema opressor, que controla e manipula tudo, exatamente tudo, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos, tudo que nós consumimos. E isso tudo nos mantém hipnotizados num ritmo frenético de consumo perfeitamente arquitetado e implantado em nosso subconsciente através de propagandas, músicas, todo tipo de publicidade que vemos e ouvimos no nosso dia a dia, nos livros, nos programas de entretenimento, jornais, jogos, tudo está cheio de subliminares que nos escravizam e nos prendem dentro desse círculo vicioso, consumista e materialista. E eu vou deixar como sugestão para vocês um outro documentário que tem aqui no YouTube chamado Engenharia do Consentimento, que explica detalhadamente isso. É um documentário que retrata uma técnica de psicanálise, né, e de hipnose, que foi usada a partir da Primeira Guerra Mundial, que começou a ser implantada na época para fomentar vendas, né, na indústria, no comércio, depois partiu para a política, ou seja, é uma técnica usada para um controle
da grande massa, para controlar o povo, para controlar a sociedade, para controlar as pessoas. Então assistam, é fundamental, né, para que vocês possam entender de uma forma um pouco mais profunda todas essas questões, né, nas quais eu citei aí, que são esses pilares que movimentam a sociedade. E claro, o veganismo ele é só a ponta do iceberg nessa história toda, porque a partir do momento que você mexe com um hábito, que é a questão do hábito alimentar, uma mudança de hábito alimentar, isso tudo vai mexer com a cultura, com a educação, né, com a questão religiosa, com a questão cultural, isso tudo vai estar abrangendo aí no dia a dia, né, de cada um de nós. Então, para a gente conseguir enxergar isso, a gente precisa estudar, precisa pesquisar, ler livros sobre temas, buscar pelo autoconhecimento. Só assim é que nós vamos expandir a nossa consciência e assim, entendendo como as coisas funcionam, poderemos fazer algo significativo para nós, para os animais e pela sociedade como um todo. E foi o que eu fiz. Eu fui em busca de respostas e muitas delas eu acabei encontrando também dentro do contexto espiritual, porque eu particularmente acredito que veganismo e espiritualidade estão numa mesma via de mão dupla. Independente de qual via você escolhe como um ponto de partida, eles estarão lado a lado. Em suma, o veganismo é um convite para fazermos parte, né, de uma mudança positiva, é um convite para que nós nos conectemos com os animais, com a natureza, com o planeta e, claro, com a vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De repente, se você se identifica aí com alguma questão, com algum pilar dentro desse movimento todo que é o veganismo, o mais importante é frisar que o amor e a compaixão aos animais está acima de tudo, né? Se nós queremos um planeta de paz, que vibre na paz, que vibre no amor, eu penso dessa forma que nós precisamos começar dentro de cada um de nós, né? E tirar a dor e o sofrimento de outro ser do nosso prato já é um primeiro passo. E comece devagarinho, né? Se você de repente já está pensando em fazer uma mudança aí, comece com um dia, comece com uma refeição que você consiga já ir tirando aos poucos, né, a carne da sua alimentação. Você vai ver que é possível sim você viver de uma forma plena, com saúde, de uma forma consciente, né, colocando aí então o veganismo em prática na sua vida, no seu dia a dia, tá certo? E assim nós vamos construir um mundo melhor. É isso que eu acredito. Então, se você gostou, se você se identifica com esse tema, com esse assunto, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e lembre-se de se inscrever aqui no Navegue Comigo e a gente vai se vendo e vai se falando então num próximo vídeo, tá certo? Beijo então, até mais!